Vamos falar hoje de um tema que inquieta as pessoas, que é o fato da gente se tornar sucessor de alguém. É claro que a sucessão que eu estou falando é a sucessão que deriva da morte de alguém, dos seus efeitos patrimoniais, como a gente já bem explicou anteriormente. Mas, bom, o fato é, me tornei sucessor. Tenho dois caminhos a seguir. Eu posso aceitar aquele patrimônio derivado da morte, ou eu posso repudiar aquele patrimônio. Então, as duas soluções é a aceitação e a renúncia. Sim, a aceitação e a renúncia. Lembrem que eu já me tornei titular daquele direito no momento da abertura da sucessão, que ocorreu com a morte, em virtude do princípio da Saicine. Agora, o que é aceitação? Aceitação é um negócio jurídico unilateral que tem efeitos declaratórios. Eu declaro que aquele direito que me foi concedido no momento da abertura da sucessão está aceito. Então, os efeitos desse negócio jurídico são retroativos. Quando a gente fala da aceitação, além de ser um negócio jurídico, é declaratório, unilateral, porque depende exclusivamente da vontade do aceitante. É claro que se é um negócio jurídico, deve resguardar os pressupostos de validade desse negócio jurídico. Então, se eu sou incapaz, eu preciso ser representado ou assistido. É claro que quando eu penso no negócio jurídico da aceitação, ele, além de tudo, é indivisível. Eu não tenho como aceitar ou repudiar por partes o meu direito hereditário. Eu posso sim, se eu cumular as características de ser herdeiro e legatário, repudiar uma herança e aceitar o legado, ou vice-versa. O que eu não posso é repudiar parte um e parte do outro. Além disso, quando eu penso na aceitação, ela é irrevogável. Uma vez herdeiro, para sempre herdeiro. O que eu posso é, eu aceitei e por algum motivo eu já não quero mais aquele patrimônio, eu posso ceder. Lembrem que direitos não se vendem nem se doam, eles se cedem. Pode ser a título gratuito ou oneroso. Eu posso ceder a um outro herdeiro ou eu posso ceder a uma pessoa estranha àquela relação. Muito embora a aceitação seja irrevogável, como ela é um negócio jurídico, ela está subordinado aos defeitos do negócio jurídico. Inclusive, os defeitos de dolo, os defeitos da coação, os defeitos da fraude contra credor, porque se eu repudio a minha herança, eu posso estar prejudicando o credor pré-existente. Então, a fraude contra credor também deve ser observada no momento em que eu repudio essa herança. Quando eu penso na aceitação, existem várias formas de aceitar. Eu posso aceitar expressamente, através de escritura pública, através dos próprios autos do inventário. Eu posso aceitar de forma tácita ou presumida. Muito embora muita gente confunda um ato tácito com um ato presumido, são totalmente distintos. A aceitação presumida decorre de uma presunção prevista na lei, que caso o sucessor intimado e para se manifestar se aceita ou não aquele patrimônio, o seu silêncio vai ser presumido como aceitação. A renúncia jamais é presumida. Então, o silêncio, a omissão é caracterizado, a aceitação, por presunção. E a aceitação tácita, o que é a aceitação tácita? É aquela que decorre do meu comportamento. Se a presunção decorre da omissão, a aceitação tácita decorre do meu comportamento. Que comportamento? Eu me comporto como se herdeiro fosse. Eu me comporto como se tivesse aceitado aquele patrimônio. Então eu posso passar a usar, gozar do bem. E esse meu comportamento vai ser atuado como se houvesse uma aceitação e produzindo todos os efeitos da aceitação. Agora, é importante salientar que a legislação no artigo 1805 determina que nem todos os comportamentos
levam à caracterização da aceitação tácita. Por exemplo, por questões humanitárias, por questões de sororidade, palavra que está tão na moda, tão usada agora, os atos de cuidado com a administração, a guarda, os atos meramente administrativos do funeral, do de cujos, não implicam em aceitação tácita. Então, por exemplo, eu providenciei a declaração de óbito, eu providenciei os documentos necessários para que fosse realizado o funeral. Eu, por exemplo, mandei lavar um carro ou guardei um bem que estava aberto. Não significa dizer que isso vai fazer com que eu seja considerado herdeiro tacitamente. Porque, na verdade, são atos que não induzem a uma aceitação tácita. Também não induz a aceitação tácita a cessão gratuita em prol de um outro herdeiro. Como assim? Observe que eu só posso ceder aquilo que eu tenho. Então, teoricamente, se eu cedo para alguém é porque eu aceitei. E se eu aceitei, a gente tem um fato gerador do imposto de transmissão mortis causa. E quando eu cedo para alguém, eu tenho um fato gerador do imposto de transmissão inter vivos. O que o legislador faz? O legislador diz que caso haja uma cessão gratuita entre herdeiros, significa dizer que não houve aceitação tácita. Qual é a finalidade desse mandamento legislativo? Efeitos tributários. Porque se não houve uma aceitação tácita, significa dizer que quando eu cedo em prol de um outro herdeiro, é como se o patrimônio tivesse passado direto do de cujos para aquele herdeiro que é o cessionário, que está recebendo a cota hereditária. E a renúncia? A renúncia é um negócio jurídico também, tá? Unilateral, tá? Não receptício, produz efeitos independente da anuência dos demais sucessores. Mas tem um detalhe, é extremamente solene, porque ela tem que ser expressa, não há renúncia nem tácita nem presumida. Ela deve adotar uma formalidade. A gente não pode esquecer que o direito à sucessão aberta é um direito, é um bem imóvel por determinação legal. Então, se eu sou uma pessoa casada, eu necessariamente preciso da outorga marital, a não ser que eu seja casada no regime da separação absoluta de bens ou no meu pacto pré-nupcial, em que escolhi o regime da participação final dos aquestos, eu dispensei essa necessidade. Fora isso, eu vou necessariamente precisar da outorga da vênia conjugal. Bom, outro detalhe, o representante do capaz não pode renunciar por ele. Por quê? Porque seria dispor de um patrimônio de um incapaz. Então, a renúncia exige a característica de, além de tudo, de você ter a capacidade plena para praticar esses atos. A renúncia também é indivisível, também é irrevogável. E quando a gente fala em renúncia, a gente tem dois tipos de renúncias. A renúncia propriamente dita, ou abdicativa, e a renúncia que não é uma renúncia, é uma cessão, que é a translativa. No Brasil, quando você quer transferir para alguém, você não renuncia, você faz uma cessão, né? Porque os efeitos da cessão são diferentes dos efeitos da renúncia. Quando você renuncia, é como se você não tivesse nunca aceitado, é como se você nunca tivesse sido sucessor, porque a renúncia produz efeitos retroativos. Se ela produz efeitos retroativos, eu nunca participei daquela sucessão. Lembrando que a renúncia deve ser expressa, porque o silêncio faz gerar a presunção de aceitação. Quais são os efeitos da renúncia? A renúncia faz com que a parte do renunciante volte para o monte, já que eu não posso direcionar a parte que eu estou abdicando para nenhuma pessoa.
Por isso que se eu quero direcionar a alguém, eu tenho que fazer uma sessão. É muito comum, por exemplo, você ver irmãos que têm pai e mãe e um deles falecendo, decidem se unir para ceder, para favorecer, por exemplo, a mãe que fica. Se você renuncia, significa dizer que se um desses outros irmãos desistem de renunciar, aqueles que ainda não abdicaram vão partilhar o patrimônio. Se você quer ter a certeza que o seu patrimônio renunciado vai para alguém, sessão, não confundam. E olha só, se você ainda ficou com alguma dúvida, nos sigam nas redes sociais e no momento de oportunidade de fóruns coletivos participe e tire as suas dúvidas. Até a próxima.